Alô? Pronto. Meus irmãos, nesse primeiro, o MP Responde, nós temos a honra de ter como preleitor o pastor Adilson. É sobre um assunto muito relevante, né? Eu acredito que muitos dos irmãos aqui vieram de grupos que eram formados sobre o assunto que o pastor vai falar hoje. Eu quero convidar o pastor Adilson para vir aqui à frente. Gente, pode sentar. Eu quero saudar vocês com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Saudar você também que nos acompanha através do canal da IPBA e através do nosso Instagram. Nós estamos também disponibilizando o link no Instagram da nossa congregação, no meu Instagram. Quero agradecer mais uma vez o convite renovado para tratar desse tema e dessa oportunidade que nós teremos essa noite nessa programação da Mocidade da Igreja Presbiteriana da Bahia, o MP Responde. Parece ser um assunto meio batido e sem muito propósito, mas existe uma influência quase que generalizada do pensamento neopentecostal no nosso país, de modo que estudar suas vertentes, conhecer um pouco da história, ver um pouco da sua teologia, qual é o pensamento, de suma importância para a gente entender o quanto isso tem sido nocivo, o pensamento do Evangelho segundo aquela visão do neopentecostalismo brasileiro. Eu quero orar inicialmente e antes da oração ler uma porção da palavra de Deus, convidá-los para que abram a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, verso de número 11. Atos 17, 11. Acompanhem comigo a leitura dessa porção da palavra de Deus, depois nós vamos orar. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam uma palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Vamos fechar os olhos, curvar a fronte e orarmos ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nosso supremo pastor e amado Redentor, nós bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu majestoso, excelso, glorioso e poderoso nome, porque não obstante a nós, as nossas inclinações e pecados, o Senhor permanece fiel à aliança que fez com o teu Filho, na qual fomos incluídos na eternidade, meu Senhor. Nós bendizemos a Ti, porque éramos trevas e hoje somos luz, porque estávamos perdidos e fomos achados, porque vivíamos como ovelhas que não têm pastor, mas o Senhor Jesus, o bom pastor, o sumo pastor da nossa alma, nos encontrou e nos trouxe ao redil das ovelhas. Nós queremos tributar a Ti, Senhor, todo louvor, toda a honra e toda a glória, pelo esforço da UMP Bahia, em tratar de um tema tão necessário, tão relevante, que seja para nossa edificação, para o nosso deleite, para o aperfeiçoamento do nosso ser, caráter e santidade, para que em tudo Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja honrado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos pautar nesse momento da fala sobre neopentecostalismo em dois. Primeiro vou expor o assunto numa abordagem histórica e teológica, e depois nós vamos ter um bate-papo, quando vocês vão poder fazer as perguntas, nós vamos tentar, na medida do possível, responder a cada um de vocês. Mas você deve estar curioso, pensando por que é que foi lido Atos 17, 11.
Porque a lembrança dos crentes de Bereia. Queria dizer inicialmente que em uma sociedade que tem em sua base de subsistência o consumo e a informação, nós somos exigidos a manutenção do nosso filtro crítico o tempo inteiro ativado. Por que é que eu estou falando isso para vocês? Porque se neste ambiente nós somos o tempo inteiro bombardeados por informações que são carregadas de ideologias e de pressupostos, nós não formos bem informados, nós nos tornaremos presas fáceis para a crença nas mentiras mais absurdas que nos serão oferecidas, travestidas de verdade. Daí a necessidade de ativar o filtro, daí a necessidade de ter conhecimento não somente da boa teologia, mas da própria história acerca daquilo que nós estamos ouvindo constantemente, que nos são apresentadas como verdades. Meus irmãos queridos, parece que os crentes de Bereia, eles compreenderam essa importância de manter esse filtro ativado, ao ponto de examinarem as Escrituras após a exposição de cada sermão, para conferir o alicerce do que havia sido ensinado. Pergunta que nos vem acerca deste comportamento dos bereanos é: qual a base crítica utilizada nesse senso de responsabilidades que eles tinham, de ouvir a exposição das Escrituras e conferir imediatamente se de fato aquilo era verdadeiro? Eu quero lembrar para vocês que objetivamente a fonte de informação que aqueles crentes tinham era a experiência pretérita. Se nós folhearmos as Escrituras, lá no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, nós vamos lembrar que o povo de Deus, o povo da aliança, o povo de Israel, havia mergulhado numa condição vil de distanciamento da verdade da Escritura, porque estavam comendo, por assim dizer, gato por lebre. O texto diz em Oséias capítulo 4, verso 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então a base dos crentes de Bereia era o Antigo Testamento. O povo de Deus estava sendo destruído pela ausência do conhecimento da boa teologia. Mas é nesse mesmo livro de Oséias, do capítulo 6, verso 3, que o profeta vai fazer uma exortação à igreja. Amparado por esse texto do capítulo 4, verso 6, ele também disse, capítulo 6, agora verso 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como como chuva seródia que rega a terra. Nós continuarmos lendo as Escrituras, agora no Novo Testamento, nós vamos perceber que há uma grave advertência do Senhor Jesus aos religiosos do seu tempo, que estavam confusos acerca de uma doutrina tão importante do cristianismo, que é a doutrina da ressurreição. Então, se você folhear agora o Novo Testamento, lá no capítulo 22, verso 29, Jesus disse para os seus oponentes, os religiosos do seu tempo: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja então a importância de nós conhecermos profundamente as Escrituras. Vejam, portanto, a importância de nós mantermos o nosso filtro ativado e, como os crentes de Bereia, confirmar se aquilo que nós estamos vendo e ouvindo é de fato a verdade da palavra de Deus. Meus irmãos, essa coisa de apresentar mentiras travestidas de verdade é de fato antiga. Nós continuarmos lendo as Escrituras, nós vamos ver, por exemplo, que também o apóstolo Paulo tratou desse tema.
Ele escreve aos Gálatas, a quem havia pregado o evangelho da graça na sua essência. No capítulo 3, versos 1 e 2, ele disse: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ora, Paulo havia ministrado à igreja da Galácia, havia ensinado o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas haviam se introduzido alguns cristãos que tinham um conhecimento mais aguçado da lei, e confusos que estavam sob a graça, passaram a ensinar que era necessário o cumprimento da lei. Paulo então escreve, pergunta quem foi que exerceu esse fascínio sobre a vida dele, ao ponto deles engolirem mentiras que eram travestidas e apresentadas como a verdade. Se nós continuarmos lendo as Escrituras, nós vamos perceber que o mesmo apóstolo, agora em uma das cartas pastorais, na primeira carta que ele escreveu ao jovem pastor Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2, falando do final dos tempos. Final dos tempos é o tempo inaugurado pela parousia, ou seja, pela vinda, pelo advento do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua primeira vinda. O texto diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Meus irmãos, nós vamos fazer uma abordagem temática nessa noite sobre neopentecostalismo. Eu quero tratar panoramicamente sobre neopentecostalismo, primeiro apresentando uma visão panorâmica sobre a história. Tempo é pouco, não é para tanta coisa, mas nós vamos tentar apresentar para vocês primeiro o seu surgimento, depois a chegada no Brasil, e depois nós vamos mergulhar um pouco sobre a teologia neopentecostal e quanto ela exerce influência sobre o comportamento humano. Mas vamos então para o aspecto histórico e a visão histórica que nós temos do neopentecostalismo. Eu quero dizer inicialmente que para abordarmos neopentecostalismo nós precisamos primeiro ter uma definição do que é de fato o neopentecostalismo. E a pergunta que nos vem é a seguinte: o neopentecostalismo é uma denominação ou é um movimento? Meus irmãos, primeiro nós precisamos definir o que é um movimento. Um movimento é caracterizado por uma mudança de lugar ou posição. Trata-se da mudança de viver ou de pensar de um povo que se move em diferentes sentidos e se caracteriza por mudança de valores. Esta é a definição do que é um movimento. Já a denominação é caracterizada por uma linha doutrinária própria, tem a sua estrutura a organização de sínodos e convenções, e sua liderança é estabelecida por meio de pleito democrático, cujo recurso que define os seus líderes é o voto. Então vejam que há uma diferença entre movimento e denominação. Já o neopentecostalismo, meus irmãos, já é nos apresentado muito mais como um movimento que surgiu no Brasil, no seio das igrejas pentecostais. Então é bom fazer essa distinção, porque nós não estamos todos no mesmo ambiente. É muito natural as pessoas pegarem a partir do movimento da reforma religiosa do século XVI, e entender que há um movimento chamado evangélico e o catolicismo romano, por assim dizer, essas duas subdivisões do cristianismo. É importante entendermos que esse movimento chamado de neopentecostal no Brasil não surgiu a partir das igrejas históricas e reformadas. Ele surge a partir das igrejas pentecostais. É dentro do pentecostalismo que surge o movimento neopentecostal. Contudo, o neopentecostalismo americano
tem suas raízes históricas fincadas na segunda metade do século anterior e foi utilizado para designar as dissidências do movimento protestante norte-americano e foi definido inicialmente como movimento carismático. Este teve origem nas chamadas igrejas históricas dos Estados Unidos. Então vejam que há uma diferença entre o surgimento do movimento pentecostal ou neopentecostal lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele surge exatamente dentro das igrejas pentecostais. Mas bem, há outras designações que são atribuídas ao neopentecostalismo. Como nós estamos vendo panoramicamente uma definição, já sabemos que é um movimento, já sabemos que nos Estados Unidos isso aconteceu dentro das igrejas históricas, nós já sabemos que aqui no Brasil ele começa dentro das igrejas pentecostais, mas há outras designações atribuídas ao neopentecostalismo e eu quero oferecer para vocês algumas definições. Primeiro, ele é também conhecido como pentecostalismo autônomo, ou como isopentecostalismo, ou como pentecostalismo neoclássico, ou pós-protestantismo, ou pós-pentecostalismo, ou pentecostalismo crioulo, ou pentecostalismo mestiço, ou protestantismo sincrético, ou ultrapentecostalismo. Todas essas atribuições são utilizadas para definição desse movimento que nós conhecemos no Brasil como o movimento neopentecostal. Então eu quero apresentar para vocês, do ponto de vista da história do pentecostalismo no Brasil, o que é definido como as 3 ondas pentecostais no nosso país. Para a gente entender que, muito embora esse movimento tenha saído de lá, de dentro das igrejas pentecostais, do pentecostalismo clássico, a proporção que ele cria suas raízes, ele vai produzindo outras denominações. Então já tem outras que vão sair, não mais de dentro das pentecostais, mas de dentro das próprias igrejas neopentecostais. Então, conhecer a linha de tempo histórica desse movimento no Brasil passa pela necessidade de conhecermos aquilo que é definido pelos historiadores como as chamadas ondas pentecostais. Então, as ondas pentecostais, elas começam no Brasil em 1910, quando chega a congregação cristã no Brasil. Logo em seguida, nós temos em 1911 a Assembleia de Deus. Daí em diante, meus irmãos, nós vamos ter em 1953 a Igreja do Evangelho Quadrangular. Depois, em 1955, nós temos a chegada do Brasil para Cristo. Em 1962, nós temos então a Igreja Deus é Amor e a Casa da Bênção de Deus. É a partir de 1977 que o movimento neopentecostal vai ganhar forma e visibilidade. E ele começa exatamente com a Igreja Universal do Reino de Deus. É em 1977 que surge o neopentecostalismo com uma força inaudita e poderosa através da liderança de Edir Macedo. Então, em 1977 começa, por assim dizer, esse movimento já com uma relação teológica com aquilo que nós vamos ver um pouco na frente com os seus 2 proponentes que são norte-americanos. Então você tem em 1977 a IURD, nós temos em 1980 o surgimento da Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares, nós temos em 1986 a Igreja Cristo Vive, nós temos em 1976 a comunidade Sara Nossa Terra, nós temos em 1979 a Comunidade da Graça, em 1986 surge a Igreja Renascer em Cristo, em 1994 nós temos a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, em 1996 nós temos a Comunidade Cristã Paz e Vida, e por fim, em 2002, nós temos a Igreja do Avivamento Contínuo. Então, isso são, por assim dizer, os subprodutos do neopentecostalismo brasileiro, mas ele tem o seu nascimento de uma forma mais concreta a partir do surgimento da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus. Obviamente
que foi do seio dessas que marcaram a história inicial do movimento neopentecostal, que se originaram outras igrejas, como, por exemplo, a Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago. E esta incalculável quantidade de igrejas que surgiram nos últimos anos, que continuam sendo criadas a gosto dos seus fundadores. Há situações aqui na nossa cidade, nós estamos em Salvador, para você que está nos acompanhando aí agora, tendo acesso à mensagem, de ruas inteiras que tem uma igreja ao lado da outra. Essas igrejas, elas são uma continuidade do pensamento que foi massificado através do Bispo Macedo, da Igreja Universal, que abraçou a teologia da prosperidade, a chamada confissão positiva, e deu visibilidade a ela aqui no Brasil. Então nós vamos, após essa visão panorâmica da história do neopentecostalismo brasileiro, seu surgimento dentro das históricas lá nos Estados Unidos, compreendermos um pouco sobre a base da teologia neopentecostal. E a base da teologia neopentecostal, meus queridos irmãos e amigos, é o chamado Evangelho da Prosperidade, também conhecido como a confissão positiva, cujos proponentes são E.C. Kenyon e Kenneth Hagin. Então, são esses dois proponentes que criaram essa ideia da confissão positiva. Eu pensei em trazer um pouco da história do surgimento, das revelações que eles dizem ter recebido quando foram ao céu e Cristo lhes deu a verdade dessa teologia, mas eu fiquei pensando que talvez a gente fosse mergulhar em outras áreas, em outros ambientes. Então eu preferi falar um pouco sobre, em linhas gerais, qual é o pensamento da teologia da prosperidade, ou a chamada confissão positiva, propostas por E.C. Kenyon e Kenneth Hagin. Se vocês quiserem conhecer um pouco sobre E.C. Kenyon e Kenneth Hagin, e sobre o Evangelho da Prosperidade, a confissão positiva, tem um livrinho do reverendo Jorge Salnoda, Somos Deuses? É uma pergunta que pode lhe ajudar a pensar sobre isso, tá bom? Sobre história, você pode ler Paulo Romeiro, Decepcionados com a Graça, e você vai ter uma panorâmica geral da história do neopentecostalismo. Mas bem, qual é a ênfase da teologia neopentecostal? Eu só quero apenas apresentar o pensamento sem colocar uma contraproposta para justificar os erros, porque senão nós ficaríamos aqui até mais tarde. Mas a primeira coisa que você deve pensar é que a teologia neopentecostal, a chamada confissão positiva, ela é centrada no batismo com o Espírito Santo, e a ênfase recai sobre os chamados dons carismáticos, que são as novas revelações do Espírito e o falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo na igreja neopentecostal segue um pouco da visão do pentecostalismo clássico. Qual é o pensamento da igreja pentecostal clássica sobre o batismo com o Espírito Santo? É que ele é oferecido como uma segunda bênção. É a experiência na qual a pessoa passa a falar nas chamadas línguas estranhas. Então, a espiritualidade, o exercício, por exemplo, da liderança na igreja pentecostal e neopentecostal, exige da pessoa essa experiência de falar em línguas estranhas e de ter essa capacidade de trazer profecias como novas revelações que são dadas por Deus. Obviamente que, enquanto igreja histórica e reformada, nós não cremos, primeiro, que o batismo com o Espírito Santo seja como uma segunda bênção. Enquanto cristãos reformados, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, ele ocorre no momento da conversão, da regeneração, do novo nascimento, quando o Espírito Santo tira o coração de pedra do pecador e põe nele um coração de carne, quando o Senhor Deus, pelo decreto
estabelecido na eternidade, faz uma aliança com este pecador, fazendo habitar nele o seu Espírito, que é o penhor, a garantia da sua salvação. Então nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, ele acontece exatamente no ato da conversão, quando a pessoa passa a ter consciência de pecados. Nós também não cremos na continuidade desses dons, que são definidos como dons revelacionais, que é o dom de línguas. Nós cremos que a capacitação para se falar em línguas estranhas, que foi dada ao povo de Deus, sobretudo naquela experiência do registro de Atos dos Apóstolos lá em Lucas, através de Lucas, se deu para que o evangelho fosse pregado em outras línguas, por pessoas que não passaram por nenhum curso. Elas simplesmente receberam aquilo que é definido na etimologia como a glossolalia e passaram a falar em outros idiomas. À proporção que elas falavam, as pessoas entendiam que o evangelho estava sendo pregado. Isso está separado por um abismo dessa experiência do neopentecostalismo. Porque no neopentecostalismo, a pessoa fala uma língua que ninguém sabe. Às vezes nem ela sabe também, não é? Então a gente precisa entender que, enquanto igreja histórica, nós não cremos na continuidade desses dons revelacionais. Nem o falar em línguas, nem as novas revelações do Espírito. Por quê? Porque como igreja histórica e reformada, nós estamos amparados por aquilo que ficou construído e definido na história como sola Escritura. A Bíblia é para nós a nossa única regra de fé e de prática. Ela é suficiente, ela é o bastante. Ela é a palavra de Deus inspirada, autoritativa, inerrante. De modo que quando nós queremos ouvir a voz de Deus, nós lemos a sua palavra. Então a teologia neopentecostal, primeiro, ela põe ênfase no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, não como segunda bênção, tá bom? E nós não cremos que esse dom revelacional de línguas, ele teve continuidade. Ele foi dado àqueles homens no primeiro século, para que eles pregassem o Evangelho, para que as pessoas reconhecessem que Jesus, o filho de José e de Maria, era o Messias prometido nas Escrituras, no Antigo Testamento. Então essa é a primeira base, o primeiro pilar, por assim dizer, do Evangelho da prosperidade, da confissão positiva das igrejas neopentecostais. Mas eu vou seguir para falar um pouco sobre uma crença muito dualística que é comum no neopentecostalismo brasileiro. Vejam, o neopentecostal, ele termina atribuindo aos demônios todas as mazelas da humanidade. Obviamente que o diabo e seus anjos, ele tem participação no sofrimento humano. Mas é verdade também, meus irmãos e amigos, que há outras fontes de sofrimento, há outras influências, por assim dizer, que podem conduzir um cristão autêntico ao pecado. Mas para a igreja neopentecostal, há um pensamento de que aos demônios são atribuídas todas as mazelas. Vejam o que disse o Edir Macedo. Ele disse: o fato é que realmente tudo quanto existe de ruim neste mundo tem sua origem em Satanás e seus demônios. São eles os causadores de todos os infortúnios que atingem o ser humano, direta ou indiretamente. Hoje os hospitais vivem lotados, os cárceres apinhados, os manicômios cheios e a miséria, a dor e o caos pairam sobre a face da terra. Então a visão do neopentecostalismo, ela é bem dualística. O crente neopentecostal, ele vive um eterno conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Talvez se você um dia passou numa igreja neopentecostal, você sabe o que é que eu estou falando. Porque me parece que o conceito neopentecostal sobre a soberania de Deus e a providência de Deus é esvaziado à proporção que eles atribuem aos demônios a mesma capacidade, inclusive, de burlar, de frustrar alguns propósitos de Deus.
Olha, Martinho Lutero já havia falado que o diabo é o diabo de Deus. Botar isso na cabeça de um neopentecostal é uma coisa complicada. Porque para você entender essa frase de Martinho Lutero, você precisa compreender duas doutrinas básicas do cristianismo histórico e reformado, que é soberania de Deus e a sua providência. Então percebam que há também esta ênfase do neopentecostalismo acerca das mazelas. Elas são quase todas atribuídas aos demônios. Nós temos, enquanto crentes históricos e reformados, situações que estão para além daquilo que o diabo pode fazer. Nós sabemos que o diabo ele tem um poder que é limitado pelo próprio Deus. E que ele pode, por exemplo, provocar enfermidade, sim. Basta você ler o primeiro capítulo do livro de Jó. Aquela narrativa poética que apresenta aquela situação em que Satanás se apresenta querendo provar a fé de Jó. E ali nós temos, meus irmãos, a fúria e a força daquilo que Satanás pode fazer. O texto bíblico diz que Jó, ele foi tomado do alto da cabeça à planta dos pés de tumores malignos. Aquilo é que a medicina define como metástase. E foi uma obra de Satanás, que não queria apenas conduzir Jó àquela condição de enfermidade, ele queria tirar a vida de Jó. Mas Deus disse para ele, mostrando a sua limitação na vida dele: você não vai mexer. E nós sabemos que tudo quanto Jó viveu, que teve a prerrogativa e a chancela do Deus que é soberano, que está assentado em um alto e sublime trono, e que tem o governo e a regência do universo, teve uma finalidade proveitosa. Porque no final de tudo, lá no capítulo 42, você vai ver que toda a experiência do sofrimento de Jó redundou em glórias ao nome do Senhor, no aperfeiçoamento e afunilamento da sua experiência com Deus, quando ele disse: eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Então nós, enquanto crentes históricos e reformados, não anulamos que Satanás possa fazer essas coisas. Contudo, nós entendemos também que há outras fontes de influências malignas. Nós temos, do ponto de vista da boa teologia, a consciência da fúria e da condição de mazela que a nossa natureza humana e decaída pode nos conduzir. Então não é só a ação que está lhe distanciando de Deus, que retira o seu prazer das coisas de Deus, que anula a sua vitalidade de estar na casa de Deus, junto com seus irmãos, que tira a capacidade de você racionalizar a importância da utilização dos meios de graça como fontes de aperfeiçoamento do seu caráter cristão, a oração, a leitura das Escrituras e a comunhão fraterna que nós temos uns com os outros. Então, de fato, há a ação de Satanás, eles estão certos. Agora, não se pode anular que a nossa natureza decaída, a natureza adâmica, chamado velho homem, também pode trazer mazelas e nos distanciar de Deus. Mas há um outro aspecto ainda, que também é anulado pela teologia neopentecostal, que é a influência do curso do mundo, que apresenta situações como boas, cuja finalidade é trazer morte, dissolução, tristeza, porque o pecado vai sempre conduzir a pessoa a uma condição de degradação na sua existência, na sua experiência com o Senhor. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, não é? É o curso do mundo, dizendo vá, dizendo faça, dizendo experimente. Se você não lê outra parte do versículo, você é enganado pelo aparente. E como nós vivemos uma sociedade da tecnologia, tudo é preparado e formatado para você achar que há belo naquilo e que é bom experimentar aquilo. Por exemplo, você nunca vê nos comerciais que apresentam a festa do carnaval a degradação que é essa festa.
que nos é apresentado são pessoas sorrindo e felizes. E o ritmo musical da nossa terra, que é muito bom e muito intenso, apresentando a música como uma fonte de entretenimento. Então a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final deles é o caminho de morte. Então, o que é que nós temos na teologia neopentecostal? Uma ênfase sobre as ações daquilo que o diabo pode fazer. Então há um dualismo. É como se Deus, que é a força do bem, estivesse guerreando contra uma força do mal e às vezes é vencido. E os pastores ensinam isso. E atormentam a vida das pessoas com essa ideia de que um crente, por exemplo, pode ficar possesso de demônio. Se você não fizer a campanha A, a campanha B, a campanha C, se você deixar de devolver o seu dízimo, a sua oferta, o devorador vai entrar na sua vida, na sua casa, e o demônio vai lhe possuir. Então, meus irmãos queridos, nós não cremos que uma pessoa que passou a ser habitação de Deus, que tornou-se santuário do Espírito Santo, possa eventualmente se tornar possessa por um demônio. Ora, a Escritura nos diz que onde há luz, as trevas se dissipam. E ela nos ensina também que não há comunhão de luz com trevas. Você que recebeu Cristo é a habitação do Espírito Santo de Deus. A sua mente foi renovada pela palavra. Então o diabo não pode possuir nem o seu corpo, muito menos a sua mente. Então a teologia neopentecostal atormenta as pessoas com a possibilidade de que elas podem ser, por exemplo, vítimas de uma macumba ou coisas dessa natureza. Então, como há muita exploração aqui no nosso país e sobretudo na nossa cidade acerca disso, as pessoas ficam atormentadas, crentes batizadas, seladas pelo Espírito Santo, com medo dessas coisas que são produzidas por uma teologia híbrida e sem graça e sem propósito do ponto de vista da glória de Deus. Então, a primeira coisa que você deve pensar aí sobre essa questão é que não há possibilidade de um crente tornar-se possesso por espírito de demônio. E também não há um dualismo. Deus é soberano. Ele é o grande rei da terra. Ele tem a regência do universo. Cada detalhe da história humana foi estabelecida pelo seu eterno decreto antes da fundação do mundo. E tudo cumpre o propósito da glória do seu nome e do nome do seu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu quero seguir aqui, ainda dentro dessa visão da teologia neopentecostal, para falar um pouco sobre a essência do neopentecostalismo. Irmãos, a essência do neopentecostalismo, do ponto de vista de ensino, é o evangelho da prosperidade, ou a confissão positiva. Eu acredito que essa proposta neopentecostal terminou explodindo no Brasil, porque nós somos um país muito desigual, há muita carência, e a proporção que as pessoas iam ouvindo de que elas se tornariam prósperas e sadias, nossa, isso é tudo que as pessoas querem. Eu costumo dizer que há duas classes de pessoas na sociedade. Uma classe é a classe dos ricos, e a outra é a classe daqueles que querem ser ricos. Então imagine só o que é que a pessoa que vive numa condição de desigualdade, com a carência de educação de qualidade, não é, de habitação de qualidade, com a ausência às vezes do próprio alimento, e sem muita direção na vida, entra no lugar que é definido por igreja, e lá escuta que se ela for santa e consagrada, e se ela fizer todas as campanhas que essas igrejas estabelecem, ela vai se tornar sadia, os demônios não vão poder adoecê-la, e ela vai ficar rica. Imagine só, meus irmãos, se isso não é uma bomba para uma pessoa que não tem o conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o homem,
por assim dizer, o ser humano, ele vive em busca da felicidade. E a felicidade, de alguma forma, tem uma relação estreita com saúde e com riqueza. Que uma coisa pode ou não promover a outra. Então, o evangelho da prosperidade, ele caiu como uma luva nesse país. É por isso que essa mensagem, que começou a ser pregada na segunda metade do século anterior por Edir Macedo, encontrou forma e força ao ponto dessa instituição estar espalhada hoje no mundo inteiro. Não dá nem para calcular o tamanho da riqueza dessa instituição, porque foi uma coisa que explodiu. A gente calcular que, além das igrejas, você tem aparelhos ideológicos como uma TV de canal aberto, é muita coisa. Não é que foi sendo avolumada a proporção que a mensagem era abraçada por pessoas que estavam sofrendo. Pensem que, quando o evangelho da prosperidade pregado pelo Edir Macedo chega no Brasil, nós estamos no final do chamado regime militar. A economia não estava boa, e havia muita gente passando fome e sofrendo. Então, há um conjunto de fatores que termina contribuindo para isso. Então, a ênfase do evangelho da prosperidade, que é a teologia das igrejas neopentecostais, recai sobre a prosperidade financeira. Vejam, no livro Doutrinas da Igreja Universal do Reino de Deus, no volume 2, nas páginas de 37 a 39, Macedo, discorrendo acerca do valor da oferta como meio pelo qual o cristão pode constranger a Deus, abençoá-lo, ele afirma o seguinte, vejam, eu estou citando o próprio Edir Macedo, ele disse assim: a oferta é o instrumento pelo qual o ser humano se aproxima de Deus. Que tal? Para nós, enquanto igreja reformada, só há um meio pelo qual alguém pode se aproximar de Deus. Quem é? É Jesus Cristo. O dinheiro tomou o lugar dele aqui, não é? Foi Jesus que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A teologia da carta aos Hebreus revela que Jesus Cristo é o Paráclitos. Ele é o sumo sacerdote no altar de Deus. Foi o seu sacrifício que reaproximou o seu povo, que se afastou por causa do pecado original. Então, vejam, estou citando aqui o livro das doutrinas da Igreja Universal, é o livro número 2. A oferta é um instrumento pelo qual o ser humano se aproxima de Deus. Diz mais, essa aproximação é desejada pelo Pai, que institui a oferta sacrificial, porque a dimensão de nossos compromissos com Deus pode ser medida pela intensidade de nossas renúncias pessoais. O Senhor deixou claro que nossa entrega deve ser total, envolve sacrifício de tempo e dinheiro. Vejam ainda citando o Edir, nesse mesmo livro, nas páginas 57 e 58, Teologia da Universal e Sua Prática, livro 2, está escrito lá, quando pagamos o dízimo a Deus, Ele fica na obrigação, porque prometeu, de cumprir a sua palavra, repreendendo os espíritos devoradores que desgraçam a vida do ser humano, atuando nas doenças, acidentes, vícios, degradação social e em todos os setores da atividade humana, os quais fazem o homem sofrer. Quando somos fiéis nos dízimos, além de nos vermos livres desses sofrimentos, vejam, o dízimo é a causa, quando a pessoa é dizimista, nem ela adoece, nem fica pobre. É isso que está aqui. Não sou eu que estou dizendo não, viu? Foi ele mesmo. Mas veja, quando somos fiéis nos dízimos, além de nos vermos livres desses sofrimentos, vejam mais, passamos a gozar de toda a plenitude da terra, tendo Deus ao nosso lado, nos abençoando em todas as coisas. Então, infelizmente, meus irmãos e amigos, esta é a teologia
que tem enjaulado muitas pessoas. Há muita gente escrava desse pensamento. Nós precisamos dizer que a igreja precisa de contribuição. Isso nós também cremos. Mas dizer que o dinheiro é a forma pela qual nós nos aproximamos de Deus é uma doutrina do inferno, para anular a suficiência e a perfeição do sacrifício de Cristo. O dinheiro é muitas vezes o meio pelo qual as pessoas terminam se afastando de Deus. E os pastores que eventualmente estejam me ouvindo, sabem muito bem disso. Que pessoas na igreja muitas vezes saem, se distanciam, depois que evoluem financeiramente. Não são poucos os casos. Então o dinheiro não é o meio. O meio é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Não é o dinheiro que é o caminho. Eu sou a verdade. É Ele que promove a felicidade. Eu sou a vida. É isso que está posto. É isso que está escrito. E essa que é a verdade absoluta, inspirada, autoritativa e inerrante da palavra de Deus. Então há muita gente devotada a campanha sem fim, escravizadas, pessoas que deram absolutamente tudo quanto tinham. Há uma quantidade imensa de processos hoje, de pessoas que estão tentando reaver o que perderam, que tiveram as suas consciências manipuladas por causa desse pensamento neopentecostal, que não nos pertence. Nós não temos essa relação com o neopentecostalismo. Aliás, eu poderia dizer para vocês, nós não temos qualquer relação, nenhuma relação com a teologia neopentecostal. Mas eu quero falar ainda, depois de ter abordado essa questão que envolve o dinheiro, sobre a hermenêutica neopentecostal. Irmãos, hermenêutica é a ciência da interpretação. O direito usa em larga escala para a interpretação das leis. Sei que se tem advogado aqui, ou se está me escutando pela internet, sabe que a hermenêutica é a ciência da interpretação. A teologia também se serve da hermenêutica. Nós, enquanto igreja histórica e reformada, fazemos uso da assim conhecida hermenêutica histórico-gramatical. Ela valoriza a interpretação a partir do contexto histórico, cultural e gramatical. Daí a necessidade que os pastores presbiterianos têm de passarem 4 anos, às vezes 5, tem alguns cursos que são 5 anos, estudando teologia para conhecer inclusive as línguas originais. Então a hermenêutica neopentecostal é a hermenêutica do abuso, da esperteza. Eu vi uma vez um sermão de um pastor neopentecostal que estava expondo João 3,16. E a exposição que eu vi foi algo que inclusive me agradou. Porque a interpretação do texto, ela cumpria exatamente aquilo que estava escrito e o propósito que Deus teve de enviar Jesus Cristo ao mundo. O problema foi na hora da aplicação. Enquanto da exposição, tranquilo. Então foi o que o pastor fez. Ele expôs João 3,16, falou que Deus havia dado o seu melhor, e a aplicação do sermão naquela manhã foi de que, assim como Deus deu o seu melhor, que era Jesus Cristo, os fiéis deveriam dar tudo quanto tinham. Então vejam que tipo de hermenêutica é esta, e como isso escraviza a mente das pessoas. Meus irmãos, ironicamente, o neopentecostalismo se desenvolveu no chamado campo antiliberal e conservador e fundamentalista nos Estados Unidos. Mas é ele que abriga as mais estranhas formulações teológicas que tem como resultado a subordinação das Escrituras à experiência
e relegação da Bíblia a uma posição de fonte secundária de conhecimento. Eu quero dizer para vocês que na hermenêutica, que é a ciência da interpretação neopentecostal, a Bíblia perde espaço para as novas revelações do Espírito, a Bíblia perde espaço para as tradições, a Bíblia perde espaço para as experiências, e a ênfase sobre o testemunho cristão também é outro recurso utilizado em larga escala pelos pregadores do Evangelho da Prosperidade. Qual é o problema disso, meus irmãos? Quando nós fugimos do sola Escritura, quando a Bíblia já não é a maior autoridade da igreja, nós ficamos reféns dos interesses humanos. Esse é um grande problema. Por exemplo, é muito comum em algumas igrejas neopentecostais as pessoas serem chamadas à frente para falar da evolução econômica. Eu tenho visto, por exemplo, em um programinha que é da IURD, alguns testemunhos. O problema é que tem algumas coisas daquelas que são faladas ali que não são essencialmente verdades. E quando você conhece as pessoas, você sabe disso. Então, quando a experiência toma o lugar da verdade da Escritura, quando há verdades a serem trabalhadas, as pessoas se tornam reféns dos interesses de pessoas que nem sempre estão bem intencionadas. Lamentavelmente, meus irmãos, a teologia neopentecostal, o evangelho da prosperidade, a confissão positiva, tem a maior participação nas igrejas evangélicas brasileiras. O que nós temos do evangelho, da beleza e da pureza do evangelho da graça nesse país é quase nada. Eu posso dizer para vocês, não se enganem, porque esse número que o IBGE apresenta de mais de 30% de evangélicos no nosso país, ele não é verdadeiro do ponto de vista daquilo que o evangelho se propõe a fazer na vida humana. Então há muita gente com Bíblia debaixo do braço, caminhando para as igrejas, mas que são objetos da manipulação humana, de pessoas que estão, de alguma forma, utilizando da capacidade que receberam para fazer aquilo que elas interessam fazer. Então, somente isso. Então, esse foi um breve histórico que eu apresentei para vocês, tanto da chegada do neopentecostalismo no Brasil, quanto, de forma panorâmica, a sua visão de teologia. Eu quero concluir aquilo que falamos nessa noite sobre esse tema, fazendo algumas considerações. A primeira delas é que o conhecimento não deve ser um fim em si mesmo. Ele deve servir para glorificar a Cristo. E eu fico pensando que, a partir de hoje, tanto eu como vocês, nos tornamos mais responsáveis, porque nós conhecemos o quanto essas pessoas estão escravizadas por esse pensamento. Então, a proporção que você conhece a história e a teologia do neopentecostalismo, isso deve gerar no seu coração piedade. Que há muita gente escravizada. O neopentecostalismo é uma jaula de aprisionamento de vidas, de escravização de mentes. É o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo que vai libertá-las. Então, se você ouviu a exposição panorâmica dessa visão histórica e teológica do neopentecostalismo, a partir de hoje você está mais responsável em levar a mensagem da graça para aqueles que ainda estão nesse processo de escravização. Segundo,
é importante, meus irmãos, separar a instituição ou as instituições das pessoas. Porque nós não podemos pegar tudo e pôr no mesmo saco, como as pessoas fazem com a igreja evangélica brasileira. Há um pensamento que igreja evangélica é tudo que não é católico. E nós sabemos que não é assim. Nós temos pelo menos 3 vertentes do cristianismo fora do catolicismo. Você tem as igrejas históricas, você tem o pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo. Mas quando as pessoas falam do evangélico e olha para um pastor presbiteriano, batista, congregacional e para um da universal, acha que é a mesma coisa. Imagine só, eu morro de vergonha, é sério, porque é uma coisa assim, descabida, que se faz com as pessoas. Então, o segundo ensino dessa abordagem panorâmica da história e da teologia neopentecostal é sabermos que há uma separação entre instituição e pessoa. Terceiro, a proporção que você toma conhecimento da verdade, por favor, não vá usar um fuzil para fuzilar ninguém. Porque é isso que está acontecendo hoje, principalmente em redes sociais. Os crentes que têm conhecimento teológico deveriam estar usando redes sociais para anunciar o evangelho da graça, minha gente. E está um grupo enorme de meninos e meninas que conheceram a teologia reformada e que de alguma forma receberam a libertação desse jugo e influência neopentecostal, que estão lá escravizando ainda mais a mente das pessoas, demonstrando que elas são incapazes, que elas não sabem nada. Meus irmãos, nós devemos entender que as nossas relações devem ser para chamar essas pessoas para perto. Nós precisamos de ter tolerância, precisamos ter paciência, porque para você ensinar, o processo de ensino-aprendizagem é algo muito complexo. E quando você vai discipular alguém, ou ensinar alguém que aprendeu a teologia neopentecostal, gente, é mais difícil ainda. Exige de nós mais oração, mais piedade, mais comunhão e mais paciência. Então, a terceira coisa é que você não vai usar aquilo que você está aprendendo sobre neopentecostalismo para fuzilar ninguém, por favor. Mas, em quarto lugar, nós precisamos de entender que há crentes piedosos nessas instituições. Eu conheço muitos. Gente santa, vida de piedade, santidade que me constrange, que tem compromisso com Deus, que ora, que jejua, que prega o evangelho, mas que infelizmente, meus irmãos, se tornaram presas desses lobos, que as exploram, que as violentam, que retira delas a possibilidade de viverem a liberdade que Cristo oferece, a mensagem graciosa do evangelho da salvação. Então, quando vocês pensarem e conhecerem alguém, pensem que nesses lugares também há muitos crentes piedosos que vão para o céu. Lembre que no céu não haverá rótulo denominacional. No céu não vai ter presbiteriano, não vai ter batista, não vai ter episcopal, não vai ter congregacional, não vai ter assembleano, vai ter os redimidos, a igreja triunfante e gloriosa, que foi salva pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por fim, meus irmãos, nós precisamos de orar por um genuíno avivamento do nosso país. Enquanto não houver um avivamento, nós vamos viver esse estado de degradação. Ontem à noite eu estava cortando o cabelo, no bairro lá onde eu moro, e ao lado tinha uma igreja. E você não sabe muito bem o que é que está acontecendo. Eu fico assustado, eu tenho medo. O que é que está acontecendo ali? Cai, levanta, roda, pula.
As pessoas estão atribuindo isso ao Espírito Santo, gente. Se vocês leem o fruto do Espírito, vocês vão ver que há uma colisão frontal. As redes sociais estão expondo as entranhas da igreja. Quem está de fora e não sabe que existe isso aqui, que a mensagem gloriosa e graciosa do Evangelho gera paz no coração, esperança, contentamento, acha que nós também vivemos na plenitude esse movimento que está aí, que nada tem a ver com Cristo. É difícil na minha mente, ainda que eu me esforce, associar Cristo, que era pacificador, humilde, um homem simples, com todo esse movimento. Vocês, dá para pensar Cristo nesse movimento de reteté? É sério, gente. Caindo, levantando, com essa barulheira, você não escuta nada. A Bíblia fala que o nosso culto deve ter racionalidade. Então eu quero dizer para você que nós precisamos de orar, porque o genuíno avivamento, ele conduz a igreja à palavra. E o que acontece hoje nas igrejas neopentecostais é a ausência da palavra de Deus. Então onde não tem palavra tem desordem. Onde não tem palavra tem confusão. Onde não tem palavra tem manipulação. E as pessoas estão sendo manipuladas, violentadas. Tem muita gente enjaulada. É jaula mesmo, prisão. E Cristo não veio para isso. Ele veio para libertar as pessoas de suas jaulas, não é? De seus casulos, dos seus guetos. E é nosso dever, como igreja reformada. Eu quero você que é jovem, em nome de Jesus. Você deve conhecer gente que está lá. Se aproxime. Tenha paciência. Traga para perto de Jesus. Mostre a beleza da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar e vou passar a palavra para Evandro, que nós vamos ter um momento de perguntas, não é? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nosso Supremo Pastor e amado Redentor, nós nos tornamos mais responsáveis nessa noite, Senhor, porque ouvimos panoramicamente sobre a história e a teologia do neopentecostalismo brasileiro, que tem enjaulado, escravizado, manipulado a consciência de tantas pessoas. Deus, somente um avivamento poderoso, que fará a igreja voltar à palavra, poderá libertar essas pessoas que se encontram nessas jaulas, meu Senhor. Ajude-nos como igreja histórica e reformada a levarmos o Evangelho, o genuíno Evangelho da graça de Jesus, para que haja libertação e para que Cristo seja glorificado e honrado. No nome dele nós oramos. Amém. Evandro.